dia a todos. Com alegria em nossos corações, nos reunimos nesta manhã para esse culto de adoração ao nosso Deus. Este é o segundo domingo do ano, é tempo de agradecer a Deus pelo seu cuidado e provisão, é tempo de reflexão sobre os desafios para esse começo. É tempo de crer que em Cristo tudo se faz novo. É tempo de orar assim como Davi orou no Salmo 51:12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Cantemos com alegria, Jesus, teu nome é santo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença e queremos Te agradecer, ó Pai, por esse grande e maravilhoso privilégio de estar Te louvando, Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida da igreja e na vida do mundo. Queremos render-Te graça, ó Pai, pelo Seu cuidado e provisão durante o ano que passou, Senhor. E queremos também nos colocar diante de Ti, cada vida, cada família, para podermos Te servir, ó Pai, para podermos obedecer à Tua vontade, Senhor. Que esse culto possa chegar ao Teu trono de graça em aroma suave. Que a Tua palavra, que as nossas orações e nossos cânticos, ó Pai, possam falar aos nossos corações, edificar as nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos sair daqui louvando e bendizendo o Seu nome com o nosso viver. Te louvamos, Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos à leitura que se encontra no Evangelho segundo São João 14, do 18 ao 29. Façamos a leitura. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais,
mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vens que te manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Amém. E não há prazer maior em nossa vida do que vivermos para o louvor da glória de Deus, e faremos isso com os nossos cânticos congregacionais. O nosso primeiro cântico é Seja Engrandecido. Deus tem sido nossa rocha, tem sido a nossa fortaleza, e por isso que os nossos lábios sempre o exaltem e sempre louvem a Ele. Cantemos. Aqueles que puderem se colocar em pé, vamos nos colocar em pé para esse momento. Essa
juntos louvemos ao Senhor, porque Ele é o único digno de toda adoração. Cantemos. Eu te louvarei. Que nós temos motivos para louvá-lo, para viver para o louvor da sua glória. Então, cantemos. Quando vejo tua
resposta a todos esses cuidados, né, que Deus tem tido com nós, faremos uma oração de gratidão a Deus pelos cuidados que Ele tem tido com cada família, não só com a família de sangue, mas com a família da igreja também e com a igreja, né? Que mesmo em momentos tão difíceis, Ele tem provido o nosso sustento, Ele tem provido o sustento da igreja, e que possamos pedir também que aqueles que se encontram desempregados, que o Senhor dirija, abra portas de emprego, que o Senhor não deixe faltar nada na mesa de nenhum dos seus filhos. Oremos. Santo Deus, querido Pai, te somos gratos por tudo que tem feito, ó Deus, em nossa vida, pelo nosso sustento, pelo seu cuidado, pela tua proteção e pela tua provisão, ó Deus. Ó Deus, colocamos nas tuas mãos, ó Deus, a vida de cada membro da igreja, a vida da igreja espalhada pelo mundo, que tu venhas, ó Deus, suprir a necessidade de cada irmão e assim, Senhor, dando mais ânimo, mais amor, mais carinho na vida deles pela tua palavra, ó Deus. Sabemos que em tempos tão difíceis, onde às vezes está difícil para comprar o sustento, o Senhor tem provido e os irmãos têm trazido à sua casa o seu sustento também, para que possamos proclamar o teu amor, o teu evangelho na terra. Ó Deus, te somos gratos por tudo, pelos dízimos, pelas ofertas e por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus que te agradecemos. Amém. Graças
Que bom estarmos aqui, sendo edificados pela palavra de Deus, pela comunhão de uns para com os outros, e também que bom estarmos aqui com os nossos corações sempre gratos a Deus. O trecho que vamos ler para a nossa edificação nesta manhã está em Mateus capítulo 3, Evangelho segundo São Mateus capítulo 3, versos 13 ao 17. Mateus 3, 13 ao 17, que fala do batismo de Jesus. E diz assim: Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, ou uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Os irmãos certamente sabem que grande parte das igrejas cristãs coloca em relevo neste domingo, o segundo domingo de janeiro e do ano, ênfase no batismo de Jesus. Domingo passado nós não mexemos com essa questão. Foi o domingo da aparição, digamos assim, de Jesus na vida do mundo, claro, depois do nascimento. E esta atitude de dar ênfase no batismo de Jesus tem uma importância muito grande para todos nós, desde que possamos excluir a tentativa de dar a esse texto um caráter doutrinário, e é muito comum, por exemplo, a forma do batismo de Jesus de ser no rio ou nas águas, como se fala. Também discussão a respeito da idade de Jesus, sendo batizado já adulto, e também a respeito da ausência de Jesus dos seus 12 anos até os 30 anos, que não é contemplado pela Bíblia. Muitas dessas ênfases não passam de especulações, e especulações que têm causado alguns transtornos na vida das igrejas, especialmente transtornos na área das relações denominacionais. Certamente, isso que eu acabo de citar não era a intenção do texto bíblico, não foi a intenção de Mateus,
E é por isso que nós entendemos que há nesta passagem que nós lemos momentos sublimes, muito sublimes, tocantes e inspiradores. E é por isso que eu gostaria de destacar 3 momentos neste relato bíblico importantes para nós, e eu gostaria que os irmãos assimilassem bem isso. O primeiro momento é um momento com a linguagem figurada e que fala dos céus se abrindo, é o lado espiritual. O segundo momento é o relato do Espírito de Deus descendo, é uma declaração profundamente inspiradora. E o terceiro detalhe é a declaração amorosa de Deus, dizendo sobre Jesus: este é o meu filho amado. Então vejam, céus se abrindo, Espírito de Deus descendo e uma divina e sublime declaração de amor. É disso que nós precisamos neste começo de ano, ainda tendo como inspiração também o começo do ministério de Jesus e as lutas pelas quais ele haveria de passar. Sobre isso eu quero meditar com brevidade, para alimentar os nossos corações e as nossas motivações neste segundo domingo de dezembro. Então vamos por partes. Céus se abrindo, ou se quiserem, céu se abrindo. É salutar, nós entendemos que estamos diante de um fenômeno fora do comum, miraculoso, divino. Sim, porque de maneira bem natural, o evangelista Mateus registra que por esse tempo, é assim que começa o trechinho que nós lemos, por esse tempo, que era o tempo da pregação de João Batista, e era o tempo quando João Batista anunciava a vinda do Salvador, quando Jesus se dirigiu para a Galiléia, quando Jesus saiu da Galiléia, dirigindo-se para o Jordão, a fim de ser batizado, sinalizando assim o início do seu ministério. E isso aconteceu. O incomum do texto, e o profundo do texto, e o sublime do texto, é a narrativa de que, ao sair da água, os céus se abriram. Os céus poderiam ter sido abertos no momento que Jesus chegava ali, mas o relato é que depois que saiu da água, os céus se abriram. E aqui marca exatamente o pontinho bem claro quando Jesus começa o seu ministério. Era Deus, através de Cristo, manifestando. Lembremos que depois dos fatos miraculosos em torno do nascimento de Jesus, só o vemos anos depois, quando ele tinha mais ou menos 12 anos, no templo discutindo com os doutores. Depois desta passagem, há um longo intervalo de mais ou menos 18 anos, quando a Bíblia nada mais fala de Jesus. E esse intervalo tem sido objeto de muitas especulações e também de perguntas bem claras de muitos irmãos e irmãs neste momento. Dá a impressão que esse intervalo de tempo, que não é narrado na Bíblia, deveria ter sido um momento difícil na vida de Jesus, como existem intervalos difíceis na vida de todos nós.
Então nós poderíamos simplesmente dizer assim: nós vemos um adolescente, um jovem, um ser humano tornando-se adulto, acompanhando seus pais, José e Maria, sempre presente ali na carpintaria, lutando dificilmente como família pobre para ganhar o pão de cada dia. E daí, como que num desabrochar da majestade divina, da providência divina, os céus se abrem, como que se fosse assim um desabrochar de uma situação para uma outra situação, abrindo dessa forma um caminho para a vida, um trajeto maravilhoso de Jesus que até então parecia fechado, ou que até então parecia difícil, uma situação que até então parecia fechada, como situações se parecem fechadas para todos nós em algum momento. É interessante observar que houve um outro momento de sofrimento, de angústia, de penúria na vida do profeta Isaías. E foi em situação assim que ele como que implora pela epifania de Deus, pelo advento de Deus, pela presença de Deus, pela vinda do Senhor, porque as dores que existiam eram muitas e deveriam ser superadas pela presença de Deus. E daí, no capítulo 64 do livro de Isaías, ele faz uma dolorosa oração, ou faz um doloroso pedido a Deus, dizendo assim: ah, se fendesses os céus e descesses, ah, se os montes tremessem na tua presença. Ou seja, ah, se Deus se fizesse presente aqui na situação dolorosa que atravessamos. É uma imagem única no Antigo Testamento que revela ou representa o ato de Deus atravessando as nuvens para descer onde estão os seres humanos. E esse relato de Isaías certamente se reporta à tradição do êxodo de Deus descendo, falando com o povo sobre as nuvens. O que é importante para nós é que essa imagem dos céus se abrindo representa a resposta pela intervenção de Deus. E essa intervenção de Deus está ligada a fenômenos extraordinários, como o abrir as nuvens e vir onde o homem está. Eu diria assim, irmãos e irmãs, se Deus quiser mostrar na história bem recente do mundo, irrompendo numa teofania, fazendo coisas maravilhosas que nem sequer eram esperadas pelos seres humanos, tudo mudaria, e é isso que nós desejamos e é isso que nós esperamos, céus se rompendo na vida do ser humano. Guarde bem essa imagem, medite nela em momentos posteriores. Mas o texto bíblico nos dá um segundo conteúdo que eu já destaquei: o Espírito de Deus descendo. Diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desceu onde Jesus estava. Vamos voltar um pouquinho para aquele momento antecedente ao nascimento de Jesus, precisamente aquele momento quando Maria ouviu do anjo Gabriel a informação de que ela seria mãe. Os irmãos conhecem bem essa passagem.
Essa mensagem, essa informação do anjo assustou Maria. Assustou Maria porque era uma informação descabida, digamos assim. Era uma informação impossível e era tão descabível que Maria perguntou ao anjo: como pode ser isso? Aí o anjo responde para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Veja que coisa linda. Na hora do impossível, quando os céus estão fechados, quando é anunciada uma possibilidade, e essa possibilidade é divina, e quando surgem dúvidas em nossos corações, Maria ouve: descerá sobre ti o Espírito Santo. E era promessa também do Antigo Testamento, em Isaías 11, um texto muito lido no Advento, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. A promessa foi cumprida já no batismo de Jesus e foi repetida no Pentecostes, quando nascia a igreja em meio a tantas, ou diante de tantas dificuldades. E há um fato curioso quando a gente fala que o Espírito Santo desceu, porque se vocês abrirem ou continuarem com os olhos no capítulo 4 de Mateus, portanto no capítulo seguinte ao capítulo 3, verão a seguinte informação: o mesmo Espírito que desceu sobre Maria, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no momento do batismo, é o mesmo Espírito que leva Jesus para o deserto. Fazer o que no deserto? Para ser tentado pelo diabo. Estão percebendo? Então, estou querendo mostrar com isso, de forma bem resumida, que o batismo de Jesus, além de mostrar para nós o céu aberto, mostra o Espírito Santo que desce, mas que nos empurra, que nos leva, que nos encaminha para situações que nós nem sempre esperávamos. E assim acontece com a vida de todos nós. Nesse começo de ano, eu conversava com a Edneia um pouquinho a respeito disso, antes do início do culto. Nós devemos estar preparados, primeiro, para que a situação mude, dos céus fechados para o céu aberto. E em segundo lugar, para que com o céu aberto, o Espírito Santo esteja presente em nossas vidas e com o coração ou corações bem preparados, porque nem sempre o Espírito de Deus vai nos levar para caminhos que nós gostaríamos, e sim para o deserto. E a nossa conversa com a Edneia foi mais ou menos o seguinte: temos que nos preparar para um novo recomeço, como igreja. E não só nós aqui não, as igrejas, todas as igrejas do Brasil todo, inclusive a Igreja Católica, as igrejas do mundo todo estão sofrendo, na linguagem bem comum lá do interior de São Paulo, um baque, um ataque, digamos assim, com a pandemia. E uma enfermeira nos falava disso nessa semana. Tenho acompanhado a vida de pastores e padres, e todos eles sofrendo muito, porque as igrejas tiveram os membros afastados por causa da pandemia. As igrejas continuam com os membros afastados, mesmo passando a pandemia, e as igrejas começam a experimentar uma decadência de receita financeira. E a gente culpa a pandemia por causa disso. É um momento de deserto, mas o Espírito Santo está presente e nós cremos nisso. Então, céus abrindo, Espírito Santo presente no momento de crise,
Mas tem um terceiro e último detalhe que eu quero colocar para vocês. A voz amorosa de Deus. Sempre a voz amorosa de Deus. E depois de que Jesus sai da água e o céu se abre e o Espírito Santo desce, Deus fala: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A Bíblia, na linguagem de hoje, usa um termo, uma expressão mais perto de nós. Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Eu gosto dessa expressão. Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. E nós perguntamos: precisaria Deus dizer assim para o próprio filho, para o componente da Trindade excelsa? Precisaria? E eu respondo: precisaria sim. Sabem por quê? Porque quem está começando, ou quem está recomeçando, se pensarmos em igreja começando, igreja recomeçando, em vidas recomeçando, é muito importante numa hora dessa ouvir a voz divina que irrompe as nuvens e que desce através do seu Espírito, falando a cada um de nós: vocês são meus filhos amados, e eu tenho muito prazer de dizer assim, diria Deus: estes são meus filhos amados e eu tenho prazer neles. Só para ilustrar de forma abreviada, eu ouvi isso de meu primeiro patrão pessoal, no primeiro dia de trabalho, numa oficina de conserto de máquinas, atrás de um torno mecânico. Uma peça enorme ali, pronta para ser trabalhada, era uma carcaça de diferencial de caminhão, precisava ser trocada a ponta dessa carcaça. E eu disse para o nosso querido e saudoso Aldo: eu não consigo. Eu não peguei num torno mecânico ainda para fazer desse serviço. A minha experiência de Bosch foi muito pequena. Ele olhou para mim amorosamente e disse assim: você consegue sim, você consegue. E aquela expressão marcou mais ou menos 7, 8 anos de um relacionamento tão gostoso de patrão e funcionário, patrão e secretário, como eu sempre dizia, que era a relação de amor, de carinho e de consideração, que durou até a minha decisão de renunciar àquele trabalho para me encaminhar ao seminário e me preparar para o ministério pastoral. Precisava sim Deus dizer para Jesus: este é o meu filho amado e eu tenho prazer nele. E nós precisamos ouvir pela palavra de Deus a mesma afirmação: vocês, e eu falo aqui para vocês presentes aqui, vocês presentes aqui, ou vocês que por razões óbvias não puderam estar presentes aqui, eu amo vocês, eu tenho uma paixão muito grande por vocês. E a gente vê isso em João 3,16. Eu espero que nosso ano esteja começando assim, dando muito prazer para o coração de Deus e ouvindo de Deus essas falas tão gostosas que eu quero usá-las também para fechar a nossa meditação. E o fechamento da meditação vai em direção oposta daquilo que falamos no início, isto é, o desafio do começo para o desafio do fim, para o final das coisas, para uma realização plena. E eu me refiro então ao texto que fala da transfiguração de Jesus. Até eu ia ler, mas achei melhor deixar para agora. É Mateus 17, aquela cena tão linda
de Jesus sendo transfigurada e Pedro dizendo que gostaria de continuar ali ao lado de Jesus pelo resto da vida. Aí o texto diz que uma nuvem, olha a nuvem novamente aí, os envolveu a todos. E no envolvimento da nuvem, agora a nuvem não se abre, a nuvem envolve, a nuvem abraça, e com esse movimento sobrenatural, mais uma vez é ouvida a voz divina que diz assim, em relação a Jesus: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria, e complementa: escutem o que ele diz. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria, escutem o que ele diz. Então, para início de caminhada, e nós já estamos iniciando essa caminhada, nós haveremos de parar para ouvirmos sempre a voz de Deus, através da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus, porque Deus tem para nós um plano grandioso, como sempre o teve. Daniel lembrou domingo passado do tempo de vida desta igreja. Vamos completar 23 anos com uma igreja organizada. Deus continua tendo planos, e é preciso acreditar nisso. E acreditar assumindo e assimilando a condição preciosa de filhos amados. Não somos gente qualquer, não somos famílias quaisquer, não somos uma igreja qualquer, nós fazemos parte do povo de Deus, e Deus nos ama, e nos ama de forma sobrenatural. Que Deus conforte, alimente e anime os nossos corações, e que nós possamos continuar firmes nesta jornada como igreja, reconstruindo e construindo um mundo novo que é propósito do nosso Deus. Que assim seja, agora e para sempre. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar este hino, que é um desafio para todos nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, como é bom
sabermos e crermos que céus podem se abrir, que o Espírito Divino pode descer e que os nossos corações podem ouvir a Tua voz, nos qualificando como filhos amados. Filhos e filhas amados, filhos e filhas do Teu coração de Pai. Muito obrigado a Deus por este amor, e é este amor que nos desafia para continuarmos nossa caminhada, e nesta caminhada, ó Deus, nós precisamos contar com a Tua meiga, santa e augusta presença. Que ela seja real na vida da igreja, que tenha um novo começo pela frente, talvez um difícil e moroso começo, que essa graça também esteja presente na vida das famílias, que muitas também com recomeços, e que essa graça e essa bênção estejam também presentes na vida individual, minha e de todos nós. Que nós possamos ser alimentados por isso, que essa seja nossa motivação maior, ver o mundo sendo alimentado com o Teu amor, e todos nós com nossas pequenas contribuições, com parcelas de nossas contribuições pessoais envolvidos neste ministério. Nós pedimos a Deus que juntamente conosco, que estamos aqui em pé, firmes, alegres, contentes, Tu estejas também presente com aqueles que estão viajando, para que retornem bem e em paz, e também que Tu estejas com aqueles que estão enfermos e também em situações delicadas de saúde. Lembramos da Terezinha, lembramos do Saul, lembramos do Roberto Salem e de outros tantos que precisam tanto de Ti. Nós oramos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém.